Meu marido deu comida com glúten para nossa filha celíaca porque a amante dele disse para ele fazer isso, mas ele também era alérgico à Karma porque se deu muito mal. Sou uma mãe de 32 anos e preciso falar sobre essa situação com meu ex-marido, Oliver, de 34 anos, e nossa filha, Alana, de 6 anos. Isto foi o que aconteceu nestas 2 semanas. Alana foi diagnosticada com doença celíaca quando tinha apenas 8 meses, ela tinha problemas estomacais constantes, não ganhava peso e estava sempre irritada. Depois de meses de visitas ao médico e exames, finalmente recebemos o diagnóstico. O gastroenterologista pediátrico foi muito claro sobre a gravidade dessa condição. Mesmo pequenas quantidades de glúten poderiam danificar seu intestino com consequências para sua saúde. Oliver e eu fomos casados por 4 anos antes de nos divorciarmos há 18 meses. O divórcio aconteceu porque ele estava tendo um caso com sua colega de trabalho, Mira, de 29 anos, por mais de um ano. Apesar de tudo que aconteceu entre nós, Oliver se comportou como um pai para Alana. Ele nunca faltava nos fins de semana de visita e sempre seguia os rigorosos protocolos sem glúten que havíamos estabelecido. Eu ensinei a ler os rótulos dos ingredientes, quais restaurantes eram seguros e como evitar a contaminação cruzada. Tínhamos todo um sistema porque a saúde de Alana dependia disso. Quando Alana foi diagnosticada, tive que refazer completamente nossa cozinha, joguei fora tudo que continha glúten, comprei utensílios novos para evitar a contaminação e aprendi a cozinhar refeições completamente diferentes. Naquela época, Oliver parecia entender a gravidade do assunto. O estilo de vida sem glúten se tornou algo natural para nossa família. Após o divórcio, Oliver foi morar com Mira cerca de 6 meses depois. Mira tem gêmeos, ambos de 4 anos, de um relacionamento anterior. O acordo de guarda é que Alana passa fins de semana alternados com Oliver e Mira, além de uma noite durante a semana para jantar. Eu sempre preparo as refeições e lanches de Alana quando ela vai para a casa de Oliver. Tenho feito isso desde o divórcio porque é mais fácil do que tentar coordenar a cozinha sem glúten entre 2 casas. Oliver nunca reclamou desse arranjo, na verdade ele parecia aliviado por não ter que se preocupar em dar acidentalmente algo que pudesse deixar Alana doente. 2 semanas atrás fui buscar Alana na casa de Oliver no domingo à tarde. Normalmente ela sai correndo para a porta quando chego, mas desta vez ela se comportou de forma diferente. No meio do caminho começou a reclamar que sua barriga doía. Isso não era incomum já que Alana às vezes fica enjoada no carro. Mas então ela me perguntou se poderíamos parar no supermercado porque queria ver os biscoitos normais da seção de padaria. Achei isso estranho porque Alana nunca havia demonstrado interesse em alimentos que não podia comer, ela sempre aceitou muito bem suas restrições alimentares. Quando chegamos em casa, Alana foi direto para seu quarto em vez de me contar sobre seu fim de semana como costuma fazer. Encontrei ela deitada em sua cama abraçada com seu elefante de pelúcia. Ela estava pálida e segurava o estômago. Perguntei o que ela havia comido na casa do pai, esperando que me falasse sobre as refeições sem glúten que eu havia preparado. Então, ela me disse que Mira havia feito panquecas para todas as crianças no sábado de manhã e Alana também as havia comido. Ela também mencionou ter comido pizza com as crianças na sexta-noite e biscoitos normais como lanche no domingo. Perguntei a Alana se ela havia dito ao pai que não podia comer aqueles alimentos. Ela me disse que tentou, mas que Mira lhe disse que estava tudo bem porque todas as crianças estavam comendo a mesma coisa. Alana disse que Oliver estava presente quando Mira disse isso e não a corrigiu. Liguei imediatamente para a linha de atendimento do pediatra fora do horário de expediente. A enfermeira me disse para monitorar os sintomas e levá-la na segunda-feira de manhã cedo se ela não melhorasse. Alana passou a maior parte daquela noite no banheiro, teve diarreia, vômitos e febre. Fiquei acordada com ela lhe dando pequenos goles de água e tentando mantê-la confortável. Na segunda-feira de manhã levei Alana ao médico, a doutora não ficou nada feliz quando expliquei o que havia acontecido. Receitaram medicamentos para aliviar os problemas estomacais. Ela me explicou que após 6 anos sem consumir glúten o sistema de Alana seria ainda mais sensível à exposição. A doutora também me lembrou que a exposição repetida ao glúten em crianças com doença celíaca pode levar à desnutrição, atraso no crescimento e um maior risco de desenvolver outras doenças autoimunes no futuro. Após a consulta médica levei Alana para a escola, mas ela ainda se sentia mal demais para ficar, a levei de volta para casa e ela dormiu quase o dia todo. Tive que tirar um dia de folga do trabalho para ficar com ela, o que teve consequências para mim porque era um dia importante. Naquela tarde, depois que Alana finalmente se sentiu bem o suficiente para comer um pouco de arroz branco, liguei para Oliver. Tentei manter a calma porque não queria que Alana me ouvisse chateada. Pedi que ele me explicasse o que havia acontecido no fim de semana. A resposta de Oliver não me tranquilizou. Ele disse que achava que eu estava sendo muito rigorosa com a dieta de Alana e que um pouco de glúten não lhe faria mal, que os filhos de Mira comem de tudo e são perfeitamente saudáveis, então não via por que Alana deveria ser diferente. Quando lembrei a Oliver que os médicos não pensavam da mesma forma, ele me disse que isso foi há anos e que talvez ela já tivesse superado. Expliquei que a doença celíaca é uma condição para toda a vida que não desaparece, mas ele parecia achar que eu estava exagerando. Mencionei os sintomas de Alana e a visita ao médico. Oliver justificou dizendo que algumas crianças têm viroses estomacais de vez em quando e que não era uma reação ao glúten, ou que talvez Alana estivesse apenas nervosa por outra coisa e por isso se sentia mal. O que mais me incomodou foi que ele tomou essa decisão sem falar comigo primeiro. Durante 6 anos ambos fomos muito rigorosos com a dieta
dieta de Alana. Mesmo nos piores momentos durante o processo de divórcio, nunca tivemos desacordo sobre suas necessidades médicas. Eu não conseguia entender por que ele de repente decidiu ignorar as indicações médicas. Oliver também revelou que não era a primeira vez que Alana comia glúten em sua casa. Ele disse que eles vinham introduzindo gradualmente alimentos regulares no último mês para ver como ela reagia. Afirmou que estava fazendo isso de forma lenta e cuidadosa, mas admitiu que não me contou porque sabia o que eu pensaria. Pedi para falar com Mira pensando que talvez tivesse havido uma falha de comunicação sobre as necessidades alimentares de Alana. Quando Mira atendeu o telefone, disse que Alana parecia estar bem comendo o mesmo que seus filhos. Mencionou que seu ex-marido havia usado as restrições alimentares como uma forma de controle durante o casamento deles e que não queria ver o mesmo acontecer com Alana. A ligação terminou com Oliver dizendo que ele tem direitos de guarda e que pode tomar decisões sobre os cuidados de Alana durante seu tempo com ela. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Passei os dias seguintes pesquisando minhas opções legais. Contatei minha advogada de divórcio para perguntar sobre a possibilidade de modificar nosso acordo de guarda para incluir cláusulas sobre as necessidades médicas e dietéticas de Alana. Ela me disse que era possível, mas que exigiria voltar ao tribunal e poderia ser caro. Alana faltou 3 dias à escola devido à sua reação à exposição ao glúten. Quando finalmente se sentiu bem o suficiente para voltar, sua professora comentou que ela parecia cansada e menos concentrada do que o habitual. Os problemas estomacais de Alana continuaram intermitentemente por mais de uma semana, então não vejo como isso pode ser resolvido sem a intervenção da justiça. Se eles não querem ouvir os médicos, pelo menos terão que ouvir o juiz, o que não deveria ser necessário, mas é o que me resta. Edição: para quem pergunta se Alana tinha sintomas nas visitas anteriores ao pai, eu não notei, ou as pequenas quantidades que ele deu não tiveram um efeito muito grave. Não foi até muitas horas depois que vi Alana com dor e muito desconforto, e ela é uma menina forte que não gosta de demonstrar. Ou foi uma mentira da parte dele para me fazer acreditar que o problema dela com o glúten não é tão sério quanto os médicos e eu acreditamos. Atualização: na semana seguinte à minha primeira publicação, enviei a Oliver uma carta registrada com o histórico médico de Alana, incluindo cópias de todos os seus resultados de exames e notas médicas ao longo dos anos. Também incluí uma carta da doutora explicando as graves consequências a longo prazo da exposição ao glúten para alguém com doença celíaca. Pensei que talvez se Oliver visse a evidência médica por escrito entenderia que não pode simplesmente dar a ela o que quer. Ele me acusou de tentar manipulá-lo e de usar a condição de Alana para controlar suas decisões como pai. Disse que vinha fazendo sua própria pesquisa sobre a doença celíaca e que havia encontrado informações que sugeriam que muitas crianças são mal diagnosticadas e que dietas rigorosas sem glúten poderiam na verdade prejudicar o desenvolvimento social das crianças. Fiquei perplexa com essa resposta porque Oliver esteve presente em todos os exames e no diagnóstico original de Alana. Ele a viu doente quando bebê antes de descobrirmos o que havia de errado com ela. Ele viu como ela melhorou assim que eliminamos o glúten de sua dieta. Eu não conseguia entender como ele de repente questionava algo que ambos havíamos presenciado em primeira mão. A situação piorou quando Alana voltou de sua visita de fim de semana seguinte com Oliver. Ela não tinha sintomas físicos, mas me disse que Mira lhe havia explicado que alguns médicos erram e que eu poderia estar errada sobre os alimentos que lhe fazem mal. Alana me perguntou se era verdade que talvez ela não precisasse evitar o glúten. Disse que Mira lhe havia dito que muitas crianças comem o que querem e crescem sem problemas. Alana queria saber por que ela tinha que ser diferente de Tyler e Mason, os filhos de Mira. Marquei uma consulta com a doutora para refazer os exames de Alana para os marcadores celíacos, embora eu confiasse no diagnóstico original. Queria ter evidências médicas atuais para mostrar a Oliver. Os exames de sangue mostraram que os marcadores inflamatórios de Alana estavam elevados, confirmando que ela havia sido exposta ao glúten recentemente e que seu sistema imunológico estava reagindo. A doutora se mostrou preocupada com a situação e se ofereceu para falar diretamente com Oliver. Disse que já havia tratado de casos semelhantes onde pais divorciados não faziam o melhor para a criança. Sugeriu que se Oliver continuasse ignorando o conselho médico, talvez tivéssemos que envolver um defensor de menores designado pelo tribunal. Quando contei a Oliver sobre os resultados dos exames e ofereci que ele falasse com a doutora, ele recusou, disse que não confiava nos médicos, que tem um incentivo financeiro para manter as crianças em dietas restritivas. Por essa época comecei a notar outras mudanças no comportamento de Alana após suas visitas com Oliver. Ela começou a questionar outras regras e limites que antes nunca haviam sido um problema. Começou a perguntar por que tinha que ir para a cama em um determinado horário quando Tyler e Mason ficavam acordados até mais tarde. Queria saber por que não podia ver os mesmos filmes que os filhos de Mira. O ponto de ruptura chegou durante a visita de fim de semana seguinte de Alana. Eu havia preparado como sempre suas refeições e lanches sem glúten, junto com instruções detalhadas. Quando fui buscá-la no domingo, Oliver me disse que haviam jogado fora toda a comida que eu mandei porque Alana lhes disse que queria comer o mesmo que os outros. Oliver disse que Alana pediu especificamente pão e macarrão normais e que eles não viram razão para negar. Afirmou que Alana parecia estar perfeitamente bem depois de comer glúten e que talvez suas reações anteriores tivessem sido psicossomáticas ou causadas por estresse. Quando levei Alana para casa, a princípio ela parecia estar bem, mas na segunda-feira de manhã já estava novamente com problemas estomacais. Faltou outro dia na escola e eu tive que me ausentar do trabalho novamente para cuidar dela.
Isso estava se tornando um padrão que estava afetando tanto a educação de Alana quanto o meu desempenho no trabalho. Tomei a decisão de contatar minha advogada para solicitar uma modificação de emergência do nosso acordo de guarda. Ela me explicou que os tribunais levam muito a sério a negligência médica, especialmente quando há documentação clara de uma condição diagnosticada em uma criança e evidências de que um dos pais está ignorando o conselho médico. Apresentamos uma moção pedindo ao tribunal que exija o seguimento estrito da dieta sem glúten de Alana durante todas as visitas de guarda. Também solicitamos que Oliver complete um treinamento educativo sobre a doença celíaca antes de retomar as visitas não supervisionadas com Alana. A reação de Oliver ao receber os documentos judiciais foi explosiva. Ele disse que eu estava usando como vingança por ele ter seguido em frente com Mira. Afirmou que eu havia me convencido de que Alana estava doente porque precisava me sentir importante como mãe. Disse que Mira o ajudou a ver que eu provavelmente sofria de algum tipo de transtorno que me fazia querer manter Alana doente e dependente de mim. Ele está louco. A última coisa que quero é que minha filha tenha uma doença. Nunca quis que Alana tivesse uma condição médica. O diagnóstico foi devastador quando ela era bebê, e gerenciar sua dieta tem sido um desafio e caro por anos. Mira também me deixou várias mensagens de voz durante esse tempo. Dizia que Alana havia confidenciado a ela que se sentia diferente das outras crianças por causa de sua dieta. Mira afirmava que Alana estava desenvolvendo ansiedade relacionada à comida e às situações sociais devido às minhas restrições. Sugeriu que eu estava prejudicando o desenvolvimento psicológico de Alana ao fazê-la se sentir doente e frágil. A audiência judicial foi marcada para 2 semanas depois. Enquanto isso, Oliver só podia visitá-la em casa onde eu pudesse supervisionar o que minha filha comia. Ele não estava feliz com esse arranjo. Na noite anterior à nossa audiência no tribunal, Oliver me ligou para dizer que havia reconsiderado sua posição. Afirmou que não queria submeter Alana ao estresse de uma batalha pela guarda e que estava disposto a respeitar suas restrições alimentares a partir de agora. Pediu para retirar a moção judicial e disse que poderíamos resolver as coisas entre nós. Fiquei cética com essa mudança repentina de atitude, especialmente considerando quão firme ele havia sido ao dizer que Alana não precisava realmente de uma dieta sem glúten. E seguindo o conselho da minha advogada, continuamos a batalha pela guarda. Graças à batalha legal, novas coisas vieram à tona. Oliver havia levado Alana a uma consulta médica sem me envolver, especialmente com alguém que não é um médico licenciado. Nosso acordo de guarda estabelece que ambos os pais devem dar consentimento para qualquer atendimento médico que Alana receba, mas Oliver argumentou que a naturopatia não era realmente tratamento médico, então essa norma não se aplicava. A doutora de Alana explicou que não existem tratamentos médicos legítimos que curem a doença celíaca ou que permitam que alguém com essa condição consuma glúten de forma segura. Por enquanto, o que foi decidido é que Oliver terá apenas visitas supervisionadas para depois avaliar se lhe será permitido compartilhar a guarda ou não. É a única maneira de garantir que Oliver não dará à minha filha algo que ela não pode comer. Atualização 2. As visitas supervisionadas duraram 3 meses antes de Oliver decidir que não queria mais continuar lutando contra o sistema, como ele o chamou. No mês passado, ele me informou através de seu advogado que renunciava aos seus direitos de guarda e que se mudaria para outro estado com Mira. Disse que os requisitos legais e a supervisão eram muito pesados, que sentia que não podia ter um relacionamento normal com Alana nessas condições. Também disse que eu iria arruinar a vida de nossa filha e que não queria ficar para ver. Eu poderia opinar sobre essa última coisa que ele disse, mas acho que seu comentário diz tudo. Mas não me surpreende que ele abandone Alana se ninguém quer satisfazer seu capricho de dar a ela o que ele quer, apesar de isso trazer problemas de saúde para sua filha. No final, ele não parecia um pai preocupado e que amava sua filha se preferia deixá-la doente apenas para ter razão. A reação de Alana à partida de seu pai foi complexa. Ela ficou triste, mas não ter sinais contraditórios sobre o que pode ou não comer a deixou mais tranquila. Além disso, voltar a comer o que não há prejudica a faz se sentir melhor. No entanto, a transição não foi fácil. Alana passou por um período de teste de limites em casa, provavelmente tentando ver se eu também mudaria minhas regras. Ela me pediu várias vezes se podia provar pão ou biscoitos normais. A doutora me ajudou muito a lidar com esta fase, tendo conversas apropriadas para a idade dela com Alana sobre sua condição. Explicou que a doença celíaca é algo que Alana terá por toda a vida, mas que não a fará se sentir mal ou diferente enquanto seguir sua dieta especial. Alana pareceu entender melhor vindo de sua doutora do que de mim. A doutora também tem experiência, afinal, não é a primeira vez que lida com uma criança. O desenvolvimento mais positivo foi o retorno de Alana à sua saúde normal. Sem a exposição constante ao glúten que ocorria durante as visitas com Oliver, seus marcadores inflamatórios voltaram aos níveis normais. Os problemas estomacais que haviam se tornado rotina após os fins de semana com o pai pararam de ocorrer e sua energia e concentração na escola melhoraram notavelmente. Sua professora comentou que ela parecia mais calma e segura do que nos meses anteriores. Participava mais das atividades da classe e estava menos ansiosa em situações relacionadas à comida, como festas de aniversário ou eventos escolares. A consistência em seu cuidado fez uma diferença significativa em seu bem-estar geral. Quanto ao aspecto legal, Oliver renunciou formalmente aos seus direitos parentais, o que significa que ele não tem mais responsabilidade legal sobre Alana nem pode tomar decisões sobre seu cuidado ou solicitar visitas no futuro. Seu advogado o advertiu que esta era uma decisão que não poderia ser revertida facilmente.
Ainda assim, ele deve continuar pagando a pensão alimentícia dela, quer queira ou não. Mira me enviou algumas mensagens depois que se mudaram afirmando que eu havia destruído uma família e que tinha tirado de Alana o amor de seu pai. Disse que Oliver estava com o coração partido por perder Alana, mas que não podia continuar lutando contra um sistema que, segundo ela, estava contra os pais. Sugeriu que um dia Alana entenderia o que eu havia tirado dela e que eu iria me arrepender. O mais difícil foi explicar a Alana que seu pai havia se mudado e não voltaria a visitá-la. Não vou dizer que ele renunciou a ela e traumatizá-la para o resto da vida. Vou esperar alguns anos para contar-lhe toda a história, porque é justo para ela saber porque não tem um pai presente em sua vida. Alana me perguntou se o pai tinha ido embora porque ela era muito problemática por causa de sua dieta especial. Essa pergunta partiu meu coração porque mostrava que ela havia internalizado parte do conflito em torno de suas necessidades médicas. Eu a tranquilizei dizendo que precisar comer de forma diferente não a torna difícil ou problemática, e que as pessoas que realmente se preocupam com ela ficam felizes em aprender como mantê-la saudável. Estabelecemos algumas novas rotinas para preencher o tempo que Alana antes passava com Oliver. As manhãs de sábado se tornaram nosso momento para fazer compras e preparar as refeições, onde Alana me ajuda a planejar as refeições e lanches sem glúten para a semana. Ela se tornou muito boa em ler rótulos de ingredientes e sugerir novos alimentos para experimentar. É bom que ela também se envolva nesses aspectos porque isso lhe dá maior autonomia e a torna participante de sua própria saúde em vez de ser algo imposto. Isso fez parte da sugestão de sua doutora, como um conselho vindo de anos de experiência. De quebra, é um bom exercício de leitura, mesmo que levemos meia manhã lendo rótulos. Para mim, qualquer tempo de qualidade com minha filha é algo que sempre guardarei com carinho. Atualização 3. Esta atualização chega depois de vários anos, mas é porque não tive nada para contar sobre mim ou Alana que realmente valesse a pena. Ela está muito bem e à medida que cresceu se adaptou muito bem à ideia de que não pode comer coisas com glúten. Também lhe contei a verdade completa sobre por que seu pai renunciou aos seus direitos parentais quando ela foi madura o suficiente para entender. Ela lidou muito bem, para ser sincera. Disse que se o glúten lhe fazia mal e ela teve que deixá-lo, o mesmo poderia fazer com seu pai. Mas seu pai voltou depois de anos de contato zero, e quando digo zero, é realmente zero. Ele não ligou nenhuma única vez para perguntar por ela ou para desejar um feliz aniversário. Pelo menos ele não deixou de cumprir com suas obrigações financeiras como pai. Ele voltou quando seu relacionamento com sua amante terminou e o expulsaram de casa. Segundo ele, foi por diferenças irreconciliáveis. Segundo ela, por ser um maldito infiel. Tive a versão dela quando ela me escreveu para dizer que eu podia ficar com ele, após o que pareceu uma tentativa dele de fazer ciúmes a ela dizendo que voltaria para mim se ela não o aceitasse de volta. Sua ex-amante me disse para ficar com ele, mas eu já o havia rejeitado naquela altura. E com seu retorno, ele também queria voltar a ser pai, porque assim que respondi que não, ele me disse que eu deveria deixá-lo ver Alana sem a necessidade de passar por um juiz, porque seria muito caro para ele e que poderíamos resolver entre nós. Acho bom que ele queira voltar a ser um pai para sua filha, mas se ele realmente deseja, deveria demonstrá-lo lutando perante um juiz, onde quer que seja, e gastando milhares de dólares nisso. Isso demonstraria que desta vez ele está realmente comprometido e não simplesmente agindo por despeito após perder sua amante. Para ser sincera, não haveria muito que eu pudesse fazer se ele decidisse lutar por isso, mas ele também precisava saber que eu iria lutar do outro lado, porque abandonar sua filha e depois querer voltar não deveria ser fácil para ele. Quando ele protestou, porque seria muito caro, respondi que não era problema meu que ele tivesse ficado sem a encantadora serpente entre as pernas dele, aquela que lhe dizia o que pensar e o que fazer em vez de fazer o melhor para sua filha. Alana sabe que seu pai voltou, mas no que lhe diz respeito, não tem interesse em ter contato com ele de nenhum tipo. E como esperei 2 meses para fazer esta atualização, caso surgisse uma nova batalha legal, acho que ele também não tem um interesse genuíno por sua filha.